expressão do que há de belo. É a noiva do leão, seu amor eterno, que fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa. Se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora ou sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Ela é a expressão do que há de belo. É a noiva do leão, do amor eterno, e faz da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa. Se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora ou sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Paz do Senhor, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora, nessa manhã abençoada de domingo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste domingo, já no segundo semestre de 2020, olha só, a gente já está no segundo semestre de 2020 e já estamos na 11ª lição dessa série de lições na Escola Bíblica Dominical sobre as doutrinas básicas. Hoje, mais uma vez, nós estaremos abordando o tema da eclesiologia, a doutrina da igreja. Hoje nós vamos falar sobre características de uma igreja saudável. Por isso que aí no começo, você, enquanto a música tocava, você acompanhava algumas fotos de alguns momentos marcantes da nossa igreja, alguns momentos pensados da história da nossa igreja, e assim a gente ser relembrado da importância de estarmos unidos nessa comunidade,
da gente ser relembrado da importância que a igreja exerce nas nossas vidas de um modo geral. Eu ouvia alguém falar essa semana de que quando você abre uma instituição, essa instituição está preocupada com uma esfera da vida. Cada instituição que existe está preocupada com uma esfera da vida. A igreja, por outro lado, é uma instituição que está preocupada com o ser humano como um todo. A sua parte emocional, a sua parte espiritual, a sua carreira, a sua família, o seu relacionamento, a sua saúde. Então a igreja é esse projeto maravilhoso de Deus e hoje, mais uma vez, nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a igreja e sobre o que é uma igreja saudável. Eu já convido você a ficar com a gente nesses poucos minutos que a gente vai ter pela frente e que o Espírito Santo de Deus nos guie essa manhã a um conhecimento mais profundo sobre seus planos e quem sabe você, assistindo essa lição, você também possa ter uma visão mais clara sobre o teu papel dentro da igreja. Que você possa compreender a igreja melhor e, compreendendo a igreja melhor, compreender também qual é o teu papel nessa obra maravilhosa de Deus chamada igreja. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, ter um encontro contigo, através da tua palavra. Meu Deus, ainda distantes uns dos outros, ainda em isolamento social, mas, meu Deus amado, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesses dias difíceis, nós temos enxergado a tua graça nos guardando. Fica conosco esta manhã, nos leva a um conhecimento mais profundo sobre o teu plano. O teu plano é maravilhoso, o teu plano vem antes de nós e se segue depois de nós, é maior do que nós e os nossos próprios planos. Nós queremos ser incluídos nos teus planos, nós queremos ser incluídos nos teus sonhos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a lição de hoje. Ressuscita, menina, levanta e resplandece. Sorria, menina, Levanta e resplandece. o leão logo vem, Ele vem, ele logo vem. Viva, menina, sorria, menina, vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Seja onde for, Ele vem nos defender. Se pelo seu amor o leão rugir, seja onde for, Ele vem nos defender. Se pelo Glória a Deus, glória a Deus. A igreja é a noiva do leão, a noiva do cordeiro. É a noiva do Senhor Jesus. Ela tem dono e um dia ele retornará para restaurar todas as coisas. Como nós falamos hoje, mais uma vez, continuamos o tema da eclesiologia. Esse tema tão importante. Eu queria começar explicando para você por que é importante a gente falar desse tema, sobre a doutrina da igreja. E por que é importante a gente falar desse tema, especialmente nesse momento da história em que nós nos encontramos. Porque nós estamos num momento de virada da história. Existem acontecimentos que marcam a história da humanidade e nós estamos vivendo um desses acontecimentos. E em cada um desses acontecimentos históricos, a igreja estava lá exercendo o seu papel enquanto igreja. Então, mais uma vez, essa comunidade de adoradores chamada igreja, de cristãos, de comunidade celestial, do corpo místico de Cristo na terra, é mais uma vez convocada a simplesmente ser quem ela é. Ela não é convocada a inovar simplesmente, não é convocada a
a se reinventar, mas simplesmente de reafirmar a sua identidade diante desse mundo. O segundo motivo pelo qual nós precisamos falar sobre esse tema é que nós estamos agora saindo de um período de isolamento social e um período onde muitos crentes se viram privados daquele ambiente de culto. Nós passamos vários meses aí sem poder ir até a nossa congregação, poder estarmos juntos no domingo, poder ter aquele momento na escola bíblica dominical, onde a gente se assenta numa roda e conversa, e cada um põe as suas situações ou põe as suas opiniões. Nós nos vimos impossibilitados de congregar juntos. Então, nesse momento, mais uma vez a igreja precisa redescobrir o que de fato é ser igreja, qual que é a essência da igreja e como que a gente pode continuar sendo igreja mesmo diante dessas transformações que a pandemia trouxe para a gente. E o terceiro motivo pelo qual é importante a gente falar sobre esse tema que está aparecendo aqui para você é que nós estamos também vivendo um momento histórico em que há várias discussões sociais, discussões a respeito de questões de classes, discussões a respeito de preconceitos, discussões a respeito de racismo. E quando a gente fala sobre essas discussões, Deus tem o que dizer, e o que Deus tem a dizer sobre o racismo, sobre a discriminação, o que Deus tem a dizer na igreja. E Deus tem a dizer através da igreja, pois a igreja é o lugar onde os diferentes se encontram e estão unidos por laços muito mais poderosos do que os laços de afeto. O que une você a mim e o que une a minha vida à sua não é simplesmente que a gente se gosta, não é simplesmente que a gente tem coisas em comum. O que nos une é que nós dois estamos unidos ao cabeça, que é Jesus, o dono da igreja. Então, por esses três motivos, é fundamental que a gente reflita profundamente o que significa ser igreja. Semana passada, nós fizemos uma abordagem bíblica sistemática a respeito do que é ser igreja, baseado em Romanos 12, baseado em Coríntios e em Efésios também. Nós passeamos nesses textos do apóstolo Paulo e descobrimos o que significa ser igreja. Nós descobrimos que a igreja ela é um ponto muito importante no plano de Deus. Nós descobrimos que a igreja não é uma invenção do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós já encontrávamos a igreja. No Novo Testamento, essa igreja, ela rompe todas as barreiras sociais, ela rompe as fronteiras que limitam a nação de Israel, ela une gregos e judeus, gentios e servos e senhores, ricos e pobres, numa mesma congregação, não é? E a igreja é esse plano maravilhoso de Deus para a história. Nós vimos que os discípulos interpretaram o ide do Senhor através da igreja. Lembra? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como que os discípulos entenderam isso? Como é que os discípulos entenderam a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como é que você acha que eles interpretaram isso? Eles interpretaram isso através da plantação de novas igrejas. Como é que a gente vai exercer esse mandamento de Deus, ir e pregar o evangelho a toda criatura? Ele sai plantando igrejas onde quer que fossem. A gente não tem um censo de quantas igrejas foram plantadas, mas em cada comunidade que eles chegavam e se estabeleciam, uma nova congregação era fundada. Então, igreja está no centro do plano de Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa manhã. Bom, nessa manhã eu quero começar com você lendo o texto que está em 1 Coríntios 12, que diz o seguinte, versículo 18 ao 21. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Cadê? Onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Nesse texto, o apóstolo Paulo está destacando que Deus, ele separou, ele distribuiu dentro da igreja atividades diferentes, personalidades diferentes, dons diferentes, mas que um precisa do outro, um é complemento do outro, a alegria de um é a alegria de todos e a dor de um também é a dor de todos. Eu quero revisar com você o que a gente viu na semana passada. Em primeiro lugar, a gente viu que a igreja ela é muito importante. Deixa eu pular isso daqui. A gente viu que a igreja não é um lugar. Deus não santificou simplesmente um lugar. A gente viu que, na verdade, se existe um lugar santo, é porque o santo Deus está lá. Nós, enquanto cristãos, diferente das religiões, nós não temos uma fé mágica que acredita que alguns lugares são mais poderosos que outros lugares. Você foi batizado numa piscina, o teu batismo está de acordo com as Escrituras, mas se o teu batismo foi no Rio Jordão, ele não é mais poderoso do que quem foi batizado num tanque. Se você foi batizado no Rio Jordão, o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão não são mais poderosas do que a da praia, por exemplo. Então, a gente não tem lugares místicos que são mais poderosos que outros, não é? O culto que acontece aqui em Dois Unidos pode ter a presença de Deus, e o culto que acontece lá dos irmãos se reunindo em Jerusalém também tem a presença de Deus, não é? Não existem lugares especiais, especiais que eu digo mágicos ou mais poderosos. É claro que existem lugares simbólicos, históricos, marcantes. Eu fico imaginando se um dia eu visitar as ruas de Jerusalém, talvez não sobrem lágrimas nos nossos olhos, não é? Você já se imaginou também fazer uma viagem dessa, de repente subindo o Monte Caveira, o Gólgota, de repente tendo a oportunidade de fazer uma oração no Getsemane? São lugares marcantes históricos, mas eles não são mais poderosos. A oração que você faz no teu quarto não é menos poderosa do que a oração que você faz no Monte das Oliveiras, né? Então a igreja, em primeiro lugar, não é um lugar. Em segundo lugar, nós vimos também que a igreja ela não é uma prestadora de serviços espirituais ou serviços religiosos. Uma coisa que a gente enfatizou muito semana passada foi que a igreja ela não é o culto. O culto é uma dimensão da igreja. Se a igreja fosse só o culto, então sim, a igreja seria uma mera prestadora de serviços espirituais. Mas o culto é só uma dimensão da igreja. A igreja tem outras dimensões muito mais profundas. A dimensão do relacionamento, a dimensão do discipulado, a dimensão da disciplina, a dimensão da misericórdia, a dimensão do compartilhamento, da comunhão. Então, a dimensão espiritual, a dimensão social, a igreja tem muitas dimensões muito mais profundas do que o que acontece naquele momento de culto, muito mais profundas. Os nossos laços que nos unem uns aos outros são muito mais fortes do que simplesmente o que acontece no momento do culto. Quando essa live acabar, a igreja não acabou. Quando o diácono fecha a porta da igreja e coloca o cadeado lá na grade, a igreja não fechou. A igreja está em movimento. Quando as luzes são apagadas, a igreja não foi apagada. A igreja não fica em stand-by. A igreja não tira folga, não tira férias. A igreja está em movimento. Em cada casa, em cada família, em cada encontro, em cada conversa, a igreja continua em movimento. Então não, a igreja não é uma mera prestadora de serviços espirituais. Nós vimos na semana passada que a igreja ela é um povo. Ela é uma comunidade.
A igreja é um povo, uma comunidade. A palavra no Antigo Testamento que nós usamos para identificar a igreja é a palavra Jau Edahal, que significa ajuntamento. Ajuntamento. No Novo Testamento, a palavra eclesia também tem esse mesmo significado, de um ajuntamento, de uma assembleia, de uma comunidade, de um povo. Então, olha que interessante. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que é 3 e 1, esse Deus que é uma comunidade, quando se revela ao mundo, também se revela através de uma comunidade. Então, por quem Jesus morreu? Foi pela placa? Foi pela instituição? Foi pelo calendário? Foi pelas festas? Será que Jesus sacrificou na cruz pela festa da Jubraque, pela Semana Jovem, pela farda, pelos congressos? Não. Jesus se sacrificou pelo povo, pela comunidade, pelas pessoas. Então a igreja é um ajuntamento. Isso me diz que a quem eu devo amar? Eu devo amar as pessoas. A quem eu devo estar comprometido? Com as pessoas. Onde meus dons devem ser exercidos? Devem ser exercidos em benefício das pessoas. Isso é maravilhoso. Nós vimos também semana passada que é um povo, mas é um povo que se reúne. Não é um povo que está separado, mas é um povo que congrega, que está junto. A gente começou domingo passado fazendo uma pergunta. A pergunta foi: é possível ser um bom cristão e não estar congregando numa igreja? E a resposta que a gente chegou foi: olha, não é possível. Se você tem a possibilidade de congregar, se você não está naqueles países em que você é perseguido por causa do evangelho e aí os encontros são mais difíceis, se você não está acamado, ou se você não está numa situação que te impossibilite de congregar, meu querido, você deve congregar, porque igreja é ajuntamento. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós juntos, quando estamos juntos, é que somos a igreja. Uma outra coisa que a gente viu semana passada é que igreja é um povo que se reúne para glorificar a Deus. Ou seja, a igreja ela é uma comunidade de adoração. É um ajuntamento de adoração. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube do bolinha. Não é um ajuntamento de pessoas que querem as mesmas coisas. Não, a igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, de personalidades diferentes, com fases diferentes da vida, mas com uma coisa em comum: todos estão aliançados com Deus, todos amam a Deus e querem se envolver mais com Ele. Então, para hoje, tendo feito essa lembrança do que a gente viu semana passada, o que eu quero propor para você hoje é a gente estudar sobre isso aqui, ó. Marcas de uma igreja saudável. Por que eu quero falar sobre esse tema hoje, nessa nossa série de lições sobre doutrinas básicas? Porque você talvez esteja ouvindo tudo isso que a gente tem falado a respeito da igreja e tenha dito: Tiago, nem todas as comunidades são assim. A gente vê comunidades que são bem diferentes do que a Bíblia apresenta. Nós queremos ser uma comunidade conforme a Bíblia apresenta para que a gente seja. Nós queremos ser uma igreja que reflita a glória de Deus. Nós queremos ser uma igreja que marque o seu testemunho nesse momento histórico em que nós estamos vivendo. Uma igreja que seja luz, assim como Jesus disse que a igreja deveria ser. Uma igreja que esteja em guerra, assim como Jesus disse que ela estaria, empurrando o inferno, e as portas do inferno não resistiriam a ela. Nós queremos ser uma igreja que comunique a presença de Deus. Então, o que a gente precisa ter e o que a gente precisa ser para ser uma igreja bíblica?
E aí eu olho para mim, eu olho para você nessa hora, eu olho para cada departamento da nossa congregação, que agora eu quero refletir com você nesses próximos minutos o que a gente precisa ser e o que a gente precisa ter para ser uma igreja saudável. O que a gente precisa ser para ser uma igreja que comunique Deus e glorifique a Jesus enquanto a sua existência. O que a gente precisa guardar? Do que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum para que a gente continue sendo uma igreja que glorifique a Deus? Sabe, porque muitas igrejas têm sacrificado algumas coisas para serem um sucesso. Eu quero entender esta manhã com você quais são as coisas inegociáveis que uma igreja precisa ter para ser uma igreja saudável. Então, marcas de uma igreja saudável. Quero separar algumas. Primeira marca de uma igreja saudável: pregação fiel da palavra de Deus. Meu Deus, como muitas igrejas falta isso aqui. Como as pessoas têm sido alimentadas com palavras vazias. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Aonde é que está esse poder? Aonde é que está esse poder de convencimento, de discernimento? Aonde é que está esse poder para atrair o pecador? Aonde está esse poder para transformar a vida, para pegar a vida de alguém destruído, quebrado, e trazer dignidade, trazer renovação? Onde é que está isso? Está na palavra de Deus. E é pela palavra de Deus, pela pregação fiel da palavra de Deus, é que o Senhor se permite ser conhecido. Jesus diz em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? É de Deus. Não é da cabeça de Tiago, não é do estudo de fulano, de ciclano, mas é aquilo que está na boca de Deus. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também Jesus diz em Hebreus 4:12, em Marcos 13:31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Uma vez eu fui numa igreja, que eu não vou citar o nome, e a pregação foi o seguinte, essa igreja. O pastor dizia assim, ele dizia que ele uma vez tinha ido numa igreja e a pregação era demorada, era comprida, era chata, mas ali naquela igreja onde ele era pastor, não era assim, ali era poder, ali era a manifestação do poder de Deus. E durante aqueles minutos em que ele falou, em que ele disse que pregou, ele não abriu a Bíblia nem um minuto. Meu querido, Deus não tem compromisso nenhum com o que o pregador fala. Deus não tem compromisso nenhum com o que o pregador fala. Deus tem compromisso com o que está na sua palavra. Deus tem compromisso com o que ele diz e não o que eu digo que ele diz. Se as coisas que eu falo sobre Deus não estão na palavra, Deus não tem compromisso nenhum com essa palavra. Quantas igrejas têm sofrido por causa disso aqui? Por causa disso aqui. Me chama a atenção quando Jesus diz em Mateus 4:4 que nem só de pão vive o homem, mas que uma das nossas necessidades mais básicas, tão básicas quanto a de comer, é de ser alimentado pela palavra de Deus. Uma igreja onde o púlpito é o lugar da palavra. Uma igreja onde a Bíblia é aberta e explicada. É uma igreja bem alimentada. É uma igreja bem nutrida. É uma igreja amadurecida.
Olha, se eu chegar no púlpito, ou qualquer pregador chegar no púlpito e trouxer várias filosofias bacanas, e citar Augusto Cury, e citar filósofos, e trazer vários conhecimentos legais para você, massa, beleza. Mas isso não é pregação. Pregação é pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia à nossa vida. Isso é pregação. Quantas pregações a gente ouve por aí que o cidadão abre a Bíblia, lê o texto e depois vai embora. Começa a falar de 1000 coisas, de 1000 assuntos, e você fica pensando, por que ele leu esse texto? Por que ele leu esse texto se ele não vai falar desse texto? Ele abre a Bíblia lá, lê um texto só para cumprir o protocolo e depois passa 1 hora falando sobre um monte de coisa, sobre um monte de assunto. Uma igreja que é bem nutrida pela palavra de Deus, ela sabe a diferença. Ela sabe a diferença entre uma boa pregação e uma pregação simplesmente com assuntos isolados. Então o que a gente precisa realmente é que a Bíblia seja explicada para a gente, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é tão interessante porque ao meio-dia, nada é mais importante do que um prato de feijão, arroz, carne, salada. Na hora da fome, nada é mais importante do que comer. E há um ditado que diz que quem tem fome tem pressa. Aí vem Jesus e diz, olha, nem é só de pão, viu? Não é só o pão físico que vai sustentar a tua existência, mas você precisa da palavra que sai da boca de Deus, porque ela é sustentação para você. E aí eu entendo por que há tantos fracos, há tantos crentes raquíticos, imaturos, que não se sustentam em pé na sua própria fé, que estão o tempo todo cambaleando. Falta aprofundamento da palavra. Esse número de pessoas assistindo essa EBD agora precisava ser maior. O número de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus precisava ser maior, precisava ser bem maior. E é por isso que muitos estão cambaleando na fé. Por isso que muitos estão raquíticos. Por isso que muitos não conseguem ter força para caminhar, estão o tempo todo cambaleando, cai hoje, cai amanhã. Quando cai, na iminência de cair. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou a palavra. A gente está estudando sobre esse texto nos cultos no lar, na terça-feira. E nós já estamos, acho que há 4 semanas, estudando a tentação de Jesus no deserto. É interessante que a arma que Jesus usa é sempre a palavra. Ele sempre usa a palavra para confrontar as tentações. Talvez isso explique porque muitos de nós não têm conseguido vencer as tentações. Falta ser alimentado pela palavra de Deus. Olha, o que você tem observado? O que teus olhos têm assistido? O que você tem colocado dentro da tua mente? Se você passa o dia, meu querido, enchendo a tua mente de abobrinha, o que você acha que você vai pensar? Se você passa o dia atiçando as sensações na tua mente, o que você acha que tua mente vai pensar? Agora, se você se permite ser preenchido pela palavra de Deus, o que você acha que você vai pensar? O que você acha que você vai falar? O que você acha que você vai desejar? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você passa o dia atiçando a tua imaginação, o que você acha que você vai falar? Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Que tal se a gente começar a encher o nosso coração pela palavra de Deus? E aí você vai descobrir, se você mergulhar na palavra de Deus, você vai descobrir que Deus nunca esteve em silêncio. Deus sempre está falando. Você que está com o ouvido tapado para não escutar, Deus está sempre falando. Então a primeira marca de uma igreja saudável é uma pregação fiel da palavra de Deus. A gente já vai passar para o próximo tópico, mas deixa eu só falar isso.
Uma pregação fiel da palavra de Deus precisa de 3 coisas. Precisa ler o texto. Ler o texto. A parte mais importante de qualquer pregação é o texto. Tem gente que lê o texto bem rápido, porque o texto é só um detalhe, o que vale mesmo é o que eu vou falar depois. Não, leia o texto. Segunda coisa que uma pregação fiel da palavra precisa é explicar o texto. O que é que está acontecendo aqui? Por que ele falou desse jeito? Quem é esse personagem? De onde é que ele está vindo? Para onde é que ele está indo? Terceira coisa que uma pregação fiel da palavra precisa é aplicação. Eu entendi o texto, agora o que é que esse texto tem a ver comigo? É a aplicação da palavra. Uma igreja saudável, ela tem uma pregação fiel da palavra, onde a palavra de Deus é honrada. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, e não a palavra do pregador. É a palavra de Deus que não volta vazia, e não a palavra do pregador. Segunda característica de uma igreja saudável é uma teologia bíblica. Ou seja, é uma teologia saudável. É o pensamento certo sobre Deus. É crer nas coisas que a Bíblia ensina. É crer de acordo com as Escrituras. Isso é tão sério. Quando a gente fala de uma teologia bíblica, a gente está dizendo de uma igreja que aquilo que ela acredita é aquilo que está na Bíblia. Está de acordo com a sã doutrina. Um dos elementos da grande comissão de Jesus foi: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, é uma igreja que foi ensinada na doutrina dos apóstolos, e aquilo que ela crê é aquilo que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente vai ler agora, em 2 Timóteo, ele já está bem velhinho. Ele está preso em Roma, e uma das suas grandes preocupações é: o que vai ser da igreja quando eu partir? Então ele começa a tocar a bola para a próxima geração, e ele vai relembrando a próxima geração do que é importante e do que não pode ser jogado fora. E aí, tendo esse pensamento, ele diz isso para o jovem Timóteo. Em 2 Timóteo 4, 1,13, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Olha, vamos dar uma pausa aqui, peraí. Olha o que ele está falando, olha a seriedade do que está falando. Conjuro-te diante de Deus, de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na vida do seu reino. Está dizendo: o que eu vou falar para você é muito sério. E o que é que eu vou falar? Ele diz: pregue a palavra. E insista em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. E ele diz: porque virá tempo, eita meu Deus, será que esse tempo chegou? Em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que são concupiscências? São as inclinações da carne. São as inclinações do nosso pecado. E o apóstolo Paulo diz: vai chegar dia em que eles vão amontoar doutores segundo as suas próprias inclinações. Ou seja, é quando a igreja tem as suas concupiscências, tem as suas inclinações, e ela pensa: onde é que eu acho alguém que concorde com as minhas concupiscências? E ela vai achar. Ela vai achar, se você buscar na internet, você vai achar gente concordando com as concupiscências e dando base para as concupiscências e procurando versículos para sustentar as suas próprias concupiscências. E se você chega
e prega, como o apóstolo Paulo está falando, com longanimidade, não é com briga, com discussão, não, com longanimidade, a sã doutrina, essa pessoa, quando ouve você falar a sã doutrina, é como se ela tivesse comichão nos ouvidos. É como se tivesse bicho dentro dos ouvidos dela. Será que nós já chegamos nesse tempo? Será que nós já chegamos nesse tempo em que falar da sã doutrina gera nas pessoas comichão nos seus ouvidos? O apóstolo Paulo leva isso tão a sério que ele diz para Timóteo, ele diz, passe isso que eu estou falando para você para outros. Escolha alguns homens e transmita isso para outros. Isso é muito sério, isso é muito sério. Uma doutrina bíblica. O que é uma doutrina bíblica? Uma doutrina bíblica é uma doutrina que responda às perguntas com as respostas da Bíblia. Quer ver algumas dessas perguntas? Perguntas, por exemplo, as pessoas são boas em essência ou elas são más em essência? As pessoas precisam de encorajamento e autoestima ou precisam de perdão e de uma vida nova? O que acontece quando alguém se torna um cristão? Se somos cristãos, podemos ter certeza de que Deus cuidará de nós? Está percebendo? As pessoas têm várias perguntas. Como é que a gente vai responder essas perguntas? A gente vai escolher as melhores respostas? A gente vai escolher as respostas que têm mais ibope? A gente vai escolher respostas que agradem mais? Não. A gente vai escolher as respostas da Bíblia. E quantas pessoas, quantas igrejas não têm feito esse trabalho? Quantas pessoas não têm feito esse trabalho? Terceiro lugar, uma característica de uma igreja saudável é o entendimento bíblico das boas novas. 2 Tessalonicenses 2,14, o apóstolo Paulo diz, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é pelo evangelho, é pelas boas novas. Meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Quantas pessoas, quantas igrejas não têm a oportunidade de ter o que a gente está fazendo aqui agora? Da gente fazer essa caminhada pelo básico. Falar de Deus, falar do pecado, falar da graça, falar do perdão. Há um tempo atrás, eu estava com uma pessoa, dando carona a uma pessoa que era crente desde a infância, líder na sua igreja. E essa pessoa me perguntou sobre o Evangelho. Eu comecei a falar exatamente as coisas que a gente está falando aqui, sobre o Deus Criador, sobre a queda, sobre o pecado, tudo isso que a gente vem falando aqui desde o começo dessa série de lições, sobre a redenção em Jesus, sobre a salvação por meio da fé. Essa pessoa disse, caramba, eu nunca ouvi essas coisas. Quantas milhares de pregações essa pessoa ouviu? Quantas milhares de pregações essa pessoa ouviu? Mas ela nunca ouviu o Evangelho. Olha, quantas igrejas nem sabem o que é o Evangelho. Quantas igrejas nem sabem como acontece a salvação. Por isso, uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que conhece as boas novas, que conhece qual é o compromisso de Jesus na sua palavra. Deixa eu dizer isso para você, o Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem que Jesus quer ser nosso amigo, nem de que Deus tem um plano para a nossa vida. Isso não é Evangelho. Mas o que a gente ouve nas pregações por aí é só isso. O Evangelho de verdade é que o juiz, Deus, se entregou pelos nossos pecados e se tão somente nos arrependermos, Ele nos entrega uma nova vida. Mas são tão poucas igrejas que entendem isso.
Uma vez, quando eu trabalhava na Gilbrac Estadual, a gente fez um vestibular bíblico. E uma das perguntas sobre o vestibular bíblico era sobre o Evangelho. As respostas que a gente ouvia sobre o Evangelho era sempre assim. O que é o Evangelho? A resposta é de que Deus ama a gente. É de que Jesus quer ser nosso amigo. É de que Jesus quer se envolver na nossa vida. De que Deus é amor. Perguntas rasas, respostas superficiais. Ninguém com um entendimento correto do que significa o Evangelho, de que é Jesus se apresentando em substituição aos nossos pecados, sendo condenado em nosso lugar e oferecendo vida gratuita por meio da fé. Mas em quantas igrejas essa mensagem está ausente? Uma outra característica sobre uma igreja saudável é a evangelização. Em Marcos 16,15, Jesus diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Uma evidência de que uma igreja não está saudável é quando as pessoas não estão comprometidas com a transmissão da palavra de Deus. É quando as pessoas começam a pensar que a evangelização é uma tarefa do ministério e não delas. É quando os membros da igreja começam a acreditar de que a tarefa de evangelizar é cumprida pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, e não por elas mesmas, cada uma delas. É quando a igreja acredita de que a evangelização é um ministério só para alguns e não para elas. Meu querido, uma das grandes estratégias de evangelização é quando a gente atrai os nossos amigos a Cristo. O que mais tem atraído pessoas a Cristo não é as pregações, mas é um amigo que deu testemunho, que se apresentou como cristão. Essa pessoa começa a olhar para o amigo, começa a perceber que ele está diferente, começa a ver que ele mudou, começa a ver o seu comportamento, ele é mais paciente, ele é longânimo, ele é alegre. Ela diz, alguma coisa está diferente com essa pessoa. De repente essa pessoa diz, é Jesus, vem comigo na igreja. E essa pessoa vai lá e quando chega lá é confrontada pela palavra de Deus e aí se arrepende. Então a evangelização não é uma tarefa do púlpito somente, não é uma tarefa do ministério, mas cada membro na sua família, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, nos seus vizinhos. É uma revolução que acontece de casa em casa. Então uma igreja ela está adoecida quando os membros não têm compromisso com a missão de Deus. Agora a igreja é saudável quando os membros exercem uma fé contagiante. Quando os não convertidos se sentem contagiados pela sua presença e querem saber mais. Uma igreja saudável quando os membros despertam perguntas nas outras pessoas. Isso aqui é interessante. Quando a pessoa está tão contagiada por Jesus que a presença dela desperta perguntas. As pessoas viram para ela e dizem, olha, eu vejo em você algo diferente. Deixa eu tirar uma dúvida com você sobre Jesus. Deixa eu tirar uma dúvida de você sobre a Bíblia. Quando as pessoas são chamadas a se aconselhar, dizem, irmão, eu preciso me aconselhar com você. Irmã, deixa eu contar uma coisa para você. Isso é uma fé contagiante. Isso é uma fé que atrai pessoas a Cristo. Vizinhos, amigos, parentes. Uma igreja saudável quando cada membro sabe, eu estou aqui neste bairro, eu estou aqui nessa rua, para caminhar sobre os passos de Jesus. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? E às vezes a evangelização não precisa nem simplesmente ir chegando e falar de Jesus, mas dando uma palavra de conselho,
atraindo pessoas a Cristo, dando bom testemunho, expressando a alegria por ser cristão. Ô, meu irmão, mas infelizmente é triste constatar que um grande número de crentes, a vida deles não é nem 1 centímetro diferente da vida dos não crentes. A única diferença é que eles frequentam a igreja. Quantos crentes levam a mesma vida, o mesmo padrão de comportamento, as mesmas vestes, as mesmas prioridades. Não sentem-se comissionados a levar a palavra de Deus, não se sentem convocados a serem representantes de Cristo na terra. E é por isso que muitas igrejas estão adoecidas. Uma igreja saudável, uma igreja que entende que o Evangelho está no centro e por isso a importância da evangelização. Uma igreja saudável é uma igreja que exerce a disciplina. E aqui o bicho começa a pegar. Como assim? Disciplina? Eu achei que igreja saudável não tinha esse negócio de disciplina. Jesus dá um exemplo aí em Mateus 18:15 da importância da disciplina. Disciplina é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo da igreja. É o ato de levar os irmãos ao arrependimento por causa do pecado. Então, a disciplina é algo bíblico. A disciplina não é algo de homens para oprimir os outros homens. A disciplina não é coisa de igrejas tiranas. A disciplina é coisa de igreja que ama e ama a Deus. Ama a Deus mais do que a reputação. Uma igreja adoecida é aquela que esconde os pecados para não gerar burburinhos. Uma igreja saudável é aquela que trata o pecado. É uma igreja que trata o pecador, que exerce a disciplina e que exerce a disciplina em amor. Uma igreja adoecida, por outro lado, é aquela que, quando exerce a disciplina, exerce para se safar. É uma igreja que, quando exerce a disciplina, exerce para escantear o pecador e para dizer, a gente não tem nada a ver com isso. E aí oprime o ser humano, e aí subjuga o ser humano a um estado de humilhação. Uma igreja saudável exerce a disciplina em amor. Amor a Deus e a sua santidade, e amor ao homem, ao caído também. A disciplina é fundamental. Existem pelo menos 5 razões para a gente praticar a disciplina. A gente precisa praticar a disciplina pelo bem do indivíduo, pelo bem daquele que está sendo disciplinado. A pessoa que está sendo disciplinada, ela, ao ser disciplinada, ela deve saber de que é para o bem dela, de que o que é para o mal dela é ignorar, é fingir que nada está acontecendo. Então isso é prejuízo para ela. Mas o que é benefício para ela é que ela seja disciplinada. A disciplina é importante para que os outros cristãos, quando eles veem o perigo do pecado, para que os outros cristãos da comunidade saibam que o pecado é perigoso e, ao verem o irmão sendo disciplinado, sejam relembrados disso. A disciplina é importante para a saúde da igreja como um todo. E a disciplina é importante pelo testemunho coletivo da igreja. É uma igreja que dá testemunho quando trata a si mesmo com seriedade, para a comunidade, a vizinhança à sua volta. E por último, é importante para a glória de Deus. A nossa santidade deve refletir a santidade de Deus. Por isso a importância da disciplina. Jesus diz aí em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, aí, meu amigo, aí não tem mais o que fazer, né? Uma outra característica de uma igreja saudável é o discipulado bíblico. Discipulado bíblico. A gente falou aqui algumas semanas atrás
de que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo não faz um download de conhecimento no nosso cérebro e aí a gente agora sabe tudo que a gente precisa saber, crê em tudo que a gente precisa crer. Não. A gente chega na igreja como? A gente chega na igreja quebrado, a gente chega na igreja sujinho, a gente chega na igreja apaixonado por Jesus, mas alguns ainda continuam crendo em horóscopo, em cartas, em tarô, em sorte, em gato preto. Não é? A gente é recém-nascido na fé. A gente chega na igreja sem saber direito como orar, como ler a Bíblia, como falar com Deus. A gente chega na Bíblia sem entender direito qual é o nosso papel. Ou seja, a gente precisa que algumas coisas sejam formadas em nós, que algumas coisas sejam desenvolvidas na gente. E como que isso acontece? Acontece através do discipulado. Jesus, ele não ensinou simplesmente, mas ele formou discípulos. A igreja do Senhor Jesus é composta por discípulos. O que é um discípulo? É mais do que um aluno. O discípulo é mais do que um aluno, no sentido de que o discípulo está em crescimento, amadurecimento. É uma modificação não simplesmente do que ele conhece, mas do que ele ama, do que ele crê e das suas prioridades. O discipulado é um processo de caminhada. Então, sempre que a igreja está reunida, ali estão reunidos os discípulos de Jesus. Então, meu querido, o cristão ele não pode ser bebê para sempre. Tem uma hora que a gente tem que crescer, amadurecer. Tem uma hora que a gente tem que discipular alguém. E aí eu pergunto para você, tem alguém caminhando junto com você? Você tem discipulado alguém? Tem alguém que você atraiu para perto disso? Você vai caminhar comigo, você vai andar comigo. Se você tiver com dúvida, fala comigo. Se você precisa de uma oração, fala comigo. Você tem feito isso? Eu tenho certeza que na nossa caminhada sempre teve alguém que estendeu a mão e nos ajudou. Sempre tem alguém que caminha junto com a gente. E outra coisa importante, discipulado não é uma fase da vida do cristão. A gente acha que, já que a gente já fez a classe de discipulado, para ser batizado, a gente acha que a gente já passou o discipulado. Meu querido, discipulado não é uma fase da vida. Discipulado é a própria vida cristã. Uma vida de contínuo crescimento e amadurecimento. Olha o que é que Jesus diz. Ide fazei discípulos. 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 Por que discípulos? Porque o interesse de Jesus é uma comunidade de gente que se pareça com Ele. E parecer com Jesus não é um curso, não é uma faculdade, não é uma aula, mas é um processo de discipulado, de observação e imitação. Observação e imitação. Há pessoas na nossa congregação, Brasil para Cristo 2 Unidos 2, que eu tenho observado para imitar. Você sabia disso? Há membros na nossa igreja que eu observo e digo, eu quero ser assim. Eu quero ser como essa pessoa é. E eu não estou falando, olha só como é interessante, eu não estou falando nem em púlpito, não, eu estou falando na vida. Eu quero criar meus filhos como essa pessoa está criando. Eu quero me relacionar com minha esposa como essa pessoa se relaciona. Eu quero ser o tipo de amigo que essa pessoa é. Eu quero ser parecido com essa pessoa. O que é isso? É um processo de discipulado na igreja. Quando a gente observa Jesus, está lá Pedro, João, Tiago, Levi, Bartolomeu, eles são discípulos de Jesus. Como é que acontece? Eles observam Jesus e eles imitam. Observa e imita. Isso é discipulado. É quando a gente olha para o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente acha na nossa igreja pessoas que se parecem com Cristo. A gente olha e diz, é Cristo todinho. Então a gente observa e imita. Observa e imita. Até que a gente vai amadurecendo. É um processo de relacionamento e caminhar junto.
Isso é discipulado. Uma igreja saudável há discipulado mútuo. Uma igreja saudável, os mais idosos, eles têm acesso aos mais jovens. Acesso em que sentido? Para lanchar junto, para festejar junto, para conversar junto, para bater uma bola, para viver junto. Numa igreja de discipulado, os membros mais novos, eles são instigados pelos membros mais antigos. Os membros mais novos são motivados pelos membros mais antigos. Numa igreja saudável, o maior número de membros compartilha o evangelho o máximo possível com os seus amigos e parentes e vizinhos. É uma igreja que borbulha a presença do Senhor. Eu quero terminar esta manhã falando sobre as marcas de uma igreja doente. Em primeiro lugar, é um abandono da pregação da palavra de Deus. Uma igreja que o pregador conta a história, dá sua opinião, conta a experiência, conta a piada, mas não prega a palavra. Uma igreja onde o pregador diz, uma igreja onde o que o pregador diz vale mais do que o que a Bíblia diz. Segunda marca de uma igreja doente é o abandono do discipulado. É uma igreja onde é cada um por si e Deus por todos. Não é uma igreja onde cada membro entende que o que Deus lhe deu para ser compartilhado. Pelo contrário, é uma igreja que troca o discipulado por show, por evento, por congresso, por programações diversas, mas não tem andar junto, mas não tem relacionamento, mas não tem convívio. Terceira marca principal de uma igreja doente é que ela não administra corretamente a disciplina. Disciplina diz respeito à correção de erros. Nessa igreja, os erros são cometidos e são simplesmente abafados. São cometidos e são abafados. Meu querido irmão, nós somos uma igreja em crescimento. Nós somos a igreja que quer mais de Deus. Você está numa igreja que quer mais de Deus. Você precisa saber qual é o teu papel nesta igreja. Você precisa saber de que você está nessa igreja não é simplesmente para receber. Nós precisamos parar de olhar para a igreja e perguntar o que essa igreja tem para oferecer a mim. Nós precisamos olhar para a igreja e começar a refletir o que eu posso oferecer a essa igreja. Onde é que eu posso ser útil? Onde é que eu posso abençoar? Onde é que eu posso ser bênção? Uma coisa que você pode fazer hoje, você não precisa esperar a pandemia passar, é ligar para o teu irmão. Se você é da UFEBRAC, você já ligou para os líderes da UFEBRAC, você já ligou para as outras irmãs, se você é da UMASBRAC. Não estou falando nem de mandar mensagem, porque mensagem hoje em dia é tão... Ligar, ouvir o tom da voz e falar com o tom da voz. Que o amor de Deus seja revelado na nossa igreja, cada dia mais e mais. Nós estamos com saudade de nos reencontrar, saudade de estarmos unidos novamente, naquele ambiente de amor. E nós sabemos que esse momento vai chegar. Mas a gente não precisa esperar esse momento voltar e a pandemia passar para a gente ser igreja. A gente pode ser igreja agora. Aí onde você está, você pode exercer o amor de Deus enquanto igreja. Você pode estar próximo, estar junto. Mesmo nesse momento de grande dificuldade, a gente pode ser igreja. Então eu te convido, ainda hoje, exercer o teu papel enquanto igreja. Porque vai chegar o dia em que essa igreja não estará mais aqui nesta terra. E quando esse dia chegar é porque a igreja se encontrou com o seu dono nas nuvens. Ali abraços não serão contidos. Ali beijos não serão proibidos. Ali máscaras não serão necessárias. Ali não vai ser preciso o isolamento, pois todos seremos unidos a Cristo. Esse dia vai chegar, mas enquanto esse dia não chega,
Exerça o amor à tua igreja ainda hoje. Exerça o teu testemunho de cristão ainda hoje. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Nós nos encontramos no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail